Galera, outro vídeo mais aqui do canal. E o tema do vídeo hoje, galera, é Gil, sua voz parece a do Rodrigo Faro. Esse vai ser o tema do vídeo hoje, galera. Galera, eu sempre recebo bastante comentário das pessoas aqui no canal, tal, mas tem um comentário que sempre me chamou a atenção, as pessoas falando que a minha voz parece a do Rodrigo Faro. Eu, por morar muitos anos aqui nos Estados Unidos, eu me esqueci um pouco de cantores, atores, apresentadores. Eu não lembrava que era o Rodrigo Faro. Eu fiquei curioso de tanto escutar isso. Um dia eu busquei no Google, vi alguns vídeos, tudo, relembrei, porque na verdade eu lembro quando eu era criança, tudo tal. E não parece nada, galera. Não parece, a minha voz não parece com o Rodrigo Faro. E até ele vai ficar bravo, vai falar, pô, como é que vocês vão me comparar com um cara que não sabe nem falar o português direito? Não coloca nem a S, não sabe, um assassino do português, né? Então, e vocês mesmo colocam aqui, pô, você não sabe nem falar, galera. Então, galera, esses dias eu recebi um comentário de um cara falando assim, ó, pô, gostei do vídeo e tal, e a sua voz parece a do Afonso do Grupo Dominó. Caramba, galera, minha voz parece com a de todo mundo agora. Galera, deixa eu tentar explicar o que acontece. O que acontece? Como eu gravo vídeos aqui, né, e as pessoas me vêem do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né, o que acontece? Dependendo de onde você foi criado, você tem o mesmo tono de voz, o mesmo sotaque e o mesmo estilo de falar, né? Então, eu acho que isso acaba confundindo um pouco. Não é nem a voz, talvez é o estilo. E como vocês não me veem aqui, vocês ficam imaginando, pô, esse cara deve ser loiro, olho azul, baixinho, tá vendo? E é totalmente diferente do que vocês estão imaginando. Então, imagina, os caras estão me vendo como ex-dominó, apresentador de televisão. Então, a parada é a seguinte, galera. Deixa eu explicar aqui pra vocês. Eu que moro mais tempo fora, eu comecei a notar que não é só sotaque, não é só o idioma, tudo isso. Tem o tom de voz, influencia muito quando você vê duas pessoas falando igual. Quando aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu quando cheguei aqui, eu via muitas pessoas falando espanhol, eu não entendia, dependendo de que país fosse. Eu não entendia um cubano falando espanhol, mas eu conseguia entender um peruano falar espanhol. Eu não entendia um cubano falando, mas eu entendia um porto-riquenho. E o porto-riquenho, ele misturava o espanhol com o inglês. Eu não entendia o cubano, mas eu via televisão, e se o apresentador fosse cubano, eu conseguia entender. Sabe o que acontece? Existem gírias, existe o tom de voz. O cubano da rua, cara, ele é cheio de gíria. Ele é da rua, tá ligado? Então ele usa muitas expressões que na televisão, um apresentador de televisão não usa, tá vendo? Então existe aquele... É uma pessoa mais estudada, tal. E quando eu saía na rua, meu irmão, eu dava de frente com o cubano que foi criado nas ruas lá em Cuba, cara, era só gíria. E o tom de voz do cubano e dos dominicanos, quem é da República Dominicana também, cara, é super difícil você entender quando eles falam, porque eles falam tudo junto e o tom de voz deles é muito forte, cara. O cubano, além de gritar também, tá vendo? O cubano, quando ele se comunica, esses que eu tô tentando dar de exemplo aqui pra vocês, cara, o tom de voz deles é assim como: oiê, 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 que passou? Já passou Lagoa? Então o tono de voz dele é grosso e é tudo junto, cara. Então isso me dificultava muito entender no começo, quando eu me mudei pra cá.
O argentino é totalmente ao contrário. Ele fala fininho e ele canta quando tá falando. Que ser? Que ser, tchê? Tudo é assim, ó. Pará! Pará! Que ser? Tá entendendo? O argentino é fininho, então, dependendo do lugar, a zona da onde você é do mundo, né? Onde você foi criado, talvez as pessoas me veem parecido com algumas pessoas por essas pessoas serem do mesmo lugar que eu sou, né? Então aí, vamos dizer, eu sou de Santos, São Paulo, né? O cara que é lá do Mato Grosso, o cara que é do Amazonas, do Norte, do Sul, tem um estilo diferente. Então, às vezes, né, você tá acostumado sempre a ver aquele programa de televisão, tal. Você mora lá no sul do Brasil, ou no norte, ou em qualquer lugar, e você sempre tá vendo o programa do Rodrigo Faro, e de repente você vê o meu canal, né, aonde talvez, eu nem sei exatamente de onde ele é, mas talvez ele seja de algum lugar próximo da onde eu sou, né, do Brasil. E aí existe essa comparação, né, mas não é essa confusão que existe, né, hoje eu olho outros cubanos aqui, eu falo, pô, você fala igualzinho o outro, não é que são cubanos, cara, são cubanos criados no mesmo lugar. O inglês também tem isso, dependendo da zona dos Estados Unidos onde você mora. Tem gente que você vai ver, quando você chegar nos Estados Unidos, você tá aprendendo inglês, né, você já começa a entender, já começa a entrar no teu ouvido, poxa, eu tô entendendo, meu irmão, você cai num estado lá no meio, lá, cara, onde tá os cowboys lá, o Texas, esses lados pra lá, cara, você não entende nada, você fala, pô, esqueci o que eu sabia, entenderam? Os caras que são lá o inglês da Inglaterra é outro, é igual ao português de Portugal, o português do Brasil, cara. Às vezes, já aconteceu de eu estar falando português com um português e eu, no meio da conversa, eu meti o espanhol, eu falei, pô, por que eu tô falando espanhol com esse cara, porque confunde um pouco, né? Tu imagina no começo, cara, quando você chega, né, que pessoas falando espanhol, outras falando inglês, o cara tem um tom de voz alto, outro tem um voz fino, tem um acento, tem um sotaque diferente, tem maneiras de falar diferente e tem o linguajar da rua, tá entendendo? Assim como nós brasileiros, o brasileiro tudo é pela metade, tu já viu? O brasileiro tudo é como, vou dar um rolé, deixa eu ver outra aqui, não me vem na cabeça agora, mas tudo é cortado, né? Às vezes tu nem fala a palavra inteira, né? Ó, eu vou dar um migué, aqui, vou dar um rolé, tá entendendo? O cara que tá aprendendo português, cara, ele vai escutar essas expressão de rua também, o cara não entende nada, cara. Daí ele vai falar, pô, que idioma o cara tá falando? Tá entendendo? Então, as pessoas que trabalham na televisão, eles não falam assim. Eles não falam, ó, um rapaz tava dando um rolé, tava dando um migué, tá entendendo? Não, a televisão, o cara se expressa como se deve se expressar. Então, às vezes essa confusão, né? Olha, eu espero que vocês não passem o que eu passei no começo aqui, cara. Eu não sabia já nem se eu tava falando espanhol, inglês ou português. Tudo era misturado, cara. A mente dava um nó no começo aqui, então imagina. Então, hoje eu lembro, lá atrás, caramba, eu tenho histórias pra contar aqui, galera. Um dia eu vou contar. Mas é isso, cara, o que acontece não é que a voz, sinceramente, a minha voz não se parece em nada com a do Rodrigo Faro. Talvez por ele ser do mesmo lugar onde eu sou, São Paulo, Santos, alguma coisa assim. E às vezes por a comparação do tono de voz, a maneira um pouco de sotaque, né, o que faz lembrar um pouco, mas Rodrigo Faro e Afonso do Dominó, pô, essa tiraram do fundo do baú, meu irmão. Eu nem lembrava desse cara. Pô, só a voz parece do Afonso do Dominó. Caramba! Mano, eu vou entrar no Google aí, vou ver se o cara ainda tá vivo, meu irmão. Porra, 1000 anos atrás, eu tenho 19 anos nos Estados Unidos, eu acho que 19 anos eu não tinha escutado mais falar desse cara, meu irmão. Valeu, galera, espero que tenham gostado dos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha de vocês e até o próximo vídeo. Valeu, galera, um abraço e tchau, tchau.